Olá, meu nome é José Almeida Júnior, escritor. Hoje no História e Literatura vamos falar de um clássico, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vamos conferir? Nesse ano de 2018, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, completa 80 anos. Para comemorar, a Editora Record lançou essa edição aqui, ó, em capa dura, com a cachorra-baleia na capa, talvez a cachorra mais famosa da literatura brasileira. No início de cada capítulo tem o manuscrito de Graciliano Ramos. E no capítulo Baleia, que é o mais famoso, porque foi ele que deu origem ao livro, né? Tudo começou com um conto sobre uma cachorra que sonhava preás, e depois Graciliano Ramos resolveu contar a história dos donos desse cachorro. Aí vieram Fabiano, Sinha Vitória, o menino mais velho e o menino mais novo. Mas no capítulo de Baleia, em cada página, ao lado há o manuscrito de Graciliano Ramos. O romance originalmente não se chamaria Vidas Secas, seria Mundo Coberto de Penas. E quando o livro estava no prelo, ia ser publicado pela editora José Olímpio, o próprio Graciliano veio aqui e riscou e colocou Vidas Secas, né? E transformou um dos títulos mais conhecidos na literatura brasileira. Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas logo depois que ele saiu da prisão, em janeiro de 1937. Ele tinha sido preso no ano antes, em 1936, pela ditadura de Getúlio Vargas, sem saber bem os motivos, quando começou um período de caças bruxas, né? Caças comunistas, depois da fracassada intentona comunista. Então ele foi preso sem nem saber bem por que o motivo, né? E Vidas Secas com certeza carrega essas marcas de injustiça desse período que ele viveu na prisão, não só com presos políticos, mas também com bandidos, vagabundos, enfim. Mas essa questão eu vou falar daqui a pouco quando eu for tratar da relação de Fabiano com o Soldado Amarelo. De qualquer forma, quem quiser saber dessa experiência de Graciliano Ramos na prisão, eu recomendo fortemente ler Memórias de Cárcere, né? Que é quando ele trata esse período que ele viveu nas prisões do Rio de Janeiro. O tema da seca e do retirante nordestino já havia sido tratado em outros romances na época de Vidas Secas, né? O 15, da Raquel de Queiroz, A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Então são livros anteriores a Vidas Secas. Então o que teria levado o livro de Graciliano Ramos a ser considerado o grande clássico sobre o Nordeste, sobre a seca, enfim. Eu acho que o primeiro diferencial de Graciliano Ramos é o texto, né? É a linguagem. O texto dele é seco e cortante. Quanto mais enxuto, mais contundente fica a mensagem. Então nós veremos o mínimo de adjetivos, advérbios, sem lirismos. A linguagem é seca como a de um retirante nordestino. Outro fator diferencial de Vidas Secas é que a questão climática não está em primeiro plano da obra. A questão tratada em Vidas Secas é muito mais social. O fato de Fabiano ser analfabeto, dele não saber se expressar, a prisão arbitrária, a exploração dele pelo dono da propriedade, pelo latifundiário. Enfim, o próprio título do livro, Vidas Secas, indica um pouco isso, né? As vidas que são secas, não a terra propriamente dita. Então percebemos que o livro trata muito mais dos dramas humanos e do drama social do que propriamente da questão climática da seca. O livro começa com Fabiano, Sinha Vitória e a cachorra-baleia e os filhos, o menino mais velho e o menino mais novo, fugindo
da fome. Eles têm que, logo nas primeiras páginas, Fabiano tem que matar o papagaio de estimação para eles comerem. A família estava numa situação de miséria absoluta, até que eles encontram uma fazenda abandonada e tomam de conta da casa grande, né? Eles chegam até a acreditar que a terra ficaria para eles, né? Mas quando começam as primeiras chuvas, o patrão retorna ao sertão e expulsa a família toda da casa grande. Mas o patrão acaba aceitando Fabiano como vaqueiro da fazenda, e eles ficam morando no casebre lá, e Fabiano e a família ficam tomando conta de tudo. E Fabiano só encontra com o patrão quando ele vai fazer as contas da fazenda. E sempre ele sai devendo, porque o patrão coloca juros, enfim. E Fabiano, embora fosse de pouca instrução, ele começa a se sentir injustiçado por isso. Durante todo o livro, os personagens passam por um processo de animalização. As próprias características de Fabiano: ele tinha pés duros, como cascos, que quebravam os espinhos da caatinga. Ele não sentia a quentura da terra na sola dos pés. A impressão que passa dele é que ele parecia muito mais com um bicho do que um ser humano. A própria linguagem é monossilábica, a família não consegue se comunicar bem nem entre eles, muito menos com as pessoas da cidade. Enfim, os personagens quase que se confundem com bichos. Por outro lado, a cachorra-baleia às vezes se comporta de maneira muito mais humana do que os próprios donos. Inclusive, a cachorra tem um nome próprio, Baleia. Ao passo que os filhos são chamados apenas de menino mais velho e menino mais novo. Nem nome eles têm. Baleia também tem sentimentos nobres, né? Como, por exemplo, em determinado momento do livro, ela vai caçar um preá, e em vez de comer, que ela está com fome, ela dá entrega para a família e fica esperando ali receber o resto de ossos, de pele do animal. Enfim, em outros momentos ela protege os meninos. O capítulo Baleia, que inicialmente seria um conto, né? É um dos mais belos da literatura brasileira. A história da cachorra que queria dormir e acordar feliz num mundo cheio de preás. Ela, mesmo quando Baleia é agredida nesse capítulo por Fabiano, ela não pensa em nenhum momento em mordê-lo. Ela parece ter muito mais civilidade do que o próprio Fabiano. Enfim, Baleia é, sem dúvida, um grande personagem do livro. Outro ponto alto do romance é a relação de Fabiano com o Soldado Amarelo. Eles se encontram por 2 vezes. Primeiro no capítulo Cadeia, quando Fabiano vai à cidade para comprar mantimentos. Ele era muito cabreiro, ele era receoso, tinha medo de todo momento ser enganado. Ele falava pouco porque não sabia se expressar, e também ele se sentia muito inferior às pessoas da cidade. Mas depois de tomar umas pingas no bar, ele resolve criar coragem e começa a falar coisas, nada com nada, enfim. Até que ele recebe um convite do Soldado Amarelo para jogar. E Fabiano vai jogar e ele perde todo o dinheiro que ele tinha para comprar as coisas, para assim, a Vitória e os meninos. E ele fica indignado e sai do jogo sem se despedir. E o Soldado Amarelo toma aquilo como uma ofensa, né? A ofensa à autoridade. E como o Fabiano não sabia se explicar, o soldado bate nele, pisoteia, dá uma surra de facão e leva Fabiano para a prisão. E ele passa a noite lá, né? Nesse aspecto, com certeza, há uma influência aqui do período em que Graciliano Ramos ficou preso, porque assim como o Fabiano, Graciliano Ramos ficou preso sem nenhum motivo, sem saber por que estava sendo preso. Foi um processo que, na verdade, não houve processo, era uma processo formal, né? Era uma coisa kafkiana, que levou Graciliano Ramos, que tirou Graciliano Ramos de Alagoas para as prisões do Rio de Janeiro.
Então dá para perceber que a prisão de Fabiano tem muita coisa ali do que o próprio Graciliano Ramos viveu nas prisões do Rio de Janeiro. Depois que Fabiano sai da prisão, ele fica pensando em se vingar, em matar o soldado, matar o promotor, o delegado, até o juiz da cidade. Pensa até em entrar para o cangaço, né? Mas ele fica remoendo aquela humilhação, mas ele acaba que não faz nada. Um ano depois, Fabiano se reencontra com o Soldado Amarelo, só que dessa vez a situação se inverte. Ele não está na cidade, ele está no ambiente dele. O soldado está se tremendo na mata, na caatinga, com medo. Fabiano armado com facão. Então Fabiano pensa em se vingar do Soldado Amarelo, ele se relembra tudo que ele passou na prisão. Mas enfim, ele toma uma atitude que eu não vou falar se ele mata ou não mata o Soldado Amarelo. Para quem quiser saber vai ter que ler, ou para quem leu no cinema vai ter que reler. Enfim, mas o que é importante é que esses dois encontros de Fabiano com o Soldado Amarelo são essenciais para entender um pouco esse processo de humanização e animalização de Fabiano. O livro termina com a fuga, né? Assim como no início. O primeiro capítulo é a mudança, né? Então dá para ver que mostra o que Graciliano Ramos quer mostrar aqui. É o ciclo do nordestino, do retirante nordestino, que ele vai, começa uma situação e ele volta sempre para o mesmo ponto, né? Mas o que o Fabiano nos foge não é propriamente da seca, mas de um drama social muito mais grave. Vidas Secas é considerado por muitos a obra-prima de Graciliano Ramos e influenciou não só outros escritores, mas também outras artes. O livro inspirou uma série de telas de Portinari, chamada Os Retirantes, nos anos 40. Nos anos 60, houve a adaptação de Vidas Secas para o cinema, né? E foi considerado um marco no cinema novo. Depois de falar um pouco sobre Vidas Secas, eu vou deixar aqui uma outra sugestão de leitura. A minha sugestão de leitura de hoje será um pouco diferente. Nos vídeos anteriores da série História e Literatura, eu falava sempre de um episódio histórico e no final fazia uma indicação de um livro de ficção. Nesse vídeo eu fiz o inverso, né? Falei primeiro de um livro de ficção, Vidas Secas, e agora vou deixar uma sugestão de leitura de uma obra de não ficção. A sugestão de leitura é Para Amar, Graciliano Ramos, de Ivan Marques, publicado pela editora Faro. Ivan Marques é um professor de literatura da USP, né? Mas ele foge um pouco do academicismo nesse livro. A linguagem é acessível e o texto é bem instigante. Eu mesmo li esse livro aqui em 2 dias e terminei querendo ler e reler toda a obra de Graciliano Ramos. O professor começa o livro falando um pouco da biografia de Graciliano Ramos, mostra como a linguagem dele é seca e cortante, e como isso influencia na contundência de sua obra. O livro também aborda questões específicas de cada obra de Graciliano Ramos, e sua relação com os outros escritores, os regionalistas do período. Em relação a Vidas Secas, há um ótimo capítulo que levanta a questão se Vidas Secas é um romance ou se é uma compilação de contos que podem ser lidos de maneira aleatória e desordenada. Enfim, é um livro profundo e ao mesmo tempo acessível para conhecer um pouco da vida e obra de Graciliano Ramos. Fica a recomendação. Se gostou do vídeo, deixe aqui seu joinha e se inscreva no canal. Até a próxima. Também não servia para nada, nem sabia falar.